Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, gente. Oi, professora, tudo bom? Bom dia, gente. Estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Gente, vocês estão me ouvindo? Dá um ok para mim. Eu não tô vendo, não tô sabendo se vocês estão me ouvindo. Duda, tá me ouvindo? Eu tô, Sora. Bom dia, gente. Vamos lá então. Pessoal, a aula passada eu expliquei para vocês o que são as orações subordinadas substantivas, que está lá na apostila de vocês, na página 45, tá? E eu também comecei a passar esses exercícios para vocês na aula passada. O que eu quero? Eu quero que vocês respondam até a letra L, tá bom? Só até a letra L eu quero, ok? Então, façam aí os exercícios de A até L, de acordo com as regrinhas da página 45 que eu expliquei para vocês. Então, olhem lá na página 45, veja qual frase se encaixa em qual exemplo que eu já tinha dado para vocês, deem uma olhada lá e se tiver alguma dúvida, pergunte, tá? Eu vou dar para vocês 20 minutinhos para vocês fazerem até a letra L, tá bom? E depois a gente vai para a próxima parte. Alguma dúvida? Não? Não. Podem começar então.
Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, é para tirar, hein?
5 minutinhos, pessoal. Pessoal, vamos lá então, prestem bastante atenção. Então, olha lá. Letra A. O marido gritou que estava cheio das brigas da mulher. E aí, quem gostaria de responder qual é a classificação dessa oração? Quem se arrisca? Vamos, Duda. Oração subordinada substantivo objetiva direta? Muito bem, Duda. O marido gritou. Gritou o quê? Que estava cheio das brigas da mulher. Então, que estava cheio das brigas da mulher é o objeto direto da oração principal, o marido gritou. Então, essa oração, ela é uma objetiva direta. Muito bem, Duda. Objetiva direta. Letra B. Convém que você deponha imediatamente. Quem vai responder essa? Vamos, Vinícius. Só é uma oração subjetiva. Oração Exatamente. subjetiva. Por quê? Porque o verbo, a oração começa com o verbo na terceira pessoa do singular. Então, é subjetiva porque o primeiro verbo, o verbo que começa a oração começa com o verbo na terceira pessoa do singular. Então, essa oração, ela é o sujeito da oração principal, tá? Sempre a oração que tem o que é a oração classificada, e a primeira oração é a principal. Então, ela é subjetiva. Muito bem, Vinícius. Letra C. Quem gostaria de responder a letra C? Vamos, Dani. Posso responder, então? É objetiva Pode, direta. Objetiva direta. Falam. Falam o quê?
Então, esse que naquele partido só tem corrupto é o objeto direto da oração principal. Muito bem, Dani. Ótimo. Letra D. Quem quer responder a letra D? Vamos, gente. Andressa, vamos dessa. Oi, senhora. Vamos lá, minha querida. Letra D. É possível que eu viaje ainda hoje. Objetiva indireta? Objetiva direta. Para ser indireta, precisaria ter a preposição aqui antes do que? E não tem. Então, ela é Bom. objetiva. Ela seria objetiva direta, se fosse o que você está falando, mas ela não é, porque tem uma outra observação. Ela começa com o verbo na terceira pessoa do singular, tá? Ela é, ele é. Então, nós temos uma oração que o verbo começa com a terceira pessoa do singular. Então, a classificação dela é subjetiva também. Então, todas as vezes que a oração começa com o verbo na terceira pessoa do singular, ela é subjetiva, tá? Subjetiva. Letra E. Acontece que ainda estou com sono. Quem responde essa? Vamos, Carlos. Objetiva direta, senhora? Não é objetiva direta. Olha o verbo na terceira pessoa do singular. Ele acontece, ela acontece, está na terceira pessoa do singular. Se o verbo está na terceira pessoa do singular, eu também tenho uma oração subjetiva. Gente, presta atenção. Letra F. Parece que sua mãe está lá embaixo. Vamos ver. Mateus. Vamos, Mateus. Miguel. Senhora, é subjetiva? Muito bem, subjetiva. Começa com verbo na terceira pessoa do singular. Parece, ele parece, ela parece. Muito bem, Miguel, excelente. Letra G, Nicolas. Vamos lá, Nicolas. Objetiva. Ele jurou que aquilo era calúnia. Objetiva. Ele jurou o quê? Que aquilo era calúnia, é objeto direto da oração principal. Muito bem, Nicolas. Objetiva direta. Letra H. João. Letra H, João. Subjetiva. Subjetiva, muito bem, João. Começa com o verbo na terceira pessoa do singular. Ele comenta, ela comenta. Muito bem, João. Subjetiva. Letra I. Beatriz. É substantivo ativa? Muito bem, Beatriz. A virtude das mulheres é que elas nunca fraquejam. Olha o verbo de ligação aqui no meio da frase. Antes do quê? Muito bem, Beatriz. Predicativa. Ela é uma oração subordinada predicativa. Muito bem. Letra J. A verdade é que ele não acredita mais em promessas. E aí, gente, o que é essa? Posso responder, Pro? Pode, meu bem. É predicativa.
Predicativa também, verbo de ligação entre a oração principal e a subordinada. Muito bem. Letra K. Maria ficou com medo de que falasse dos segredos dela. O que é essa, gente? Completiva nominal? Completiva nominal. Muito bem, Dani. Por que é completiva nominal? Porque tem a preposição antes do que, e antes da preposição nós temos um substantivo. Então, se eu tenho preposição e antes da preposição eu tenho um substantivo, ela é completiva nominal. Muito bem, Dani. E a última, o time precisava de que toda a torcida o apoiasse. O que é esse, gente? Subjetiva direta? Não existe subjetiva direta. Indireta? Subjetiva e objetiva direta. Objetiva indireta. Por quê? Porque tem preposição e antes da preposição eu tenho um verbo. Então, tanto a completiva nominal quanto a objetiva indireta tem preposição. A diferença é que a completiva nominal, antes da preposição, eu tenho um substantivo, e a objetiva indireta, antes da preposição, eu tenho um verbo. Essa é a diferença. Muito bem. Escrevam aí, corrigido oralmente 10/6. Corrigido oralmente 10/6. E abram a apostila de vocês na página 46. Tá. Então, a aula passada eu expliquei para vocês que as orações do período composto, ela tem duas divisões. As orações coordenadas, que a gente vai estudar só no segundo semestre, e as orações subordinadas. As orações subordinadas, elas têm 3 divisões também. Elas têm as orações subordinadas substantivas, que vocês acabaram de estudar, as orações subordinadas adverbiais, que nós vamos estudar agora, e as orações subordinadas adjetivas, que vocês vão estudar só lá no 4º bimestre. Então, olha lá. Bom, orações subordinadas adverbiais. O que elas têm em comum com as orações subordinadas substantivas? Em comum, elas têm que elas possuem 2 verbos e as orações, elas são dependentes entre si. Isso elas têm em comum. O que elas têm de diferente entre elas? As orações adverbiais, nós conseguimos identificá-las pelo uso de conjunções. Matéria lá do 6º ano, tá? Então, dependendo do tipo de conjunção que nós temos na oração, nós vamos ter uma oração subordinada adverbial diferente. A oração subordinada substantiva, ela tem todas aquelas classificações em que a oração subordinada, ela pode ser sujeito, objeto, predicado, complemento da oração principal. E nas orações subordinadas adverbiais, a segunda oração, ela funciona como um grande advérbio da primeira oração, tá? Então, como que eu faço para diferenciar as duas? Primeiro, as orações adverbiais virão acompanhadas sempre de uma conjunção. E as orações substantivas é aquele truquezinho de trocar toda a oração subordinada pelo pronome demonstrativo isto, aquele truque. Mas, por enquanto, essas duas são fáceis de diferenciar, porque as orações adverbiais, elas sempre vêm com as conjunções. Então, gente, em teoria, as adverbiais, elas são mais fáceis justamente por conta das conjunções, tá? Então, tem todos esses tipos aqui, né? Só que você batendo o olho nas conjunções, você já consegue ter uma ideia de qual é a sua classificação. Então, vamos lá. Primeiro tipo, oração subordinada adverbial causal, tá? Ela é aquela que indica uma
causa. E as conjunções normalmente usadas são essas aqui. Porque, visto que, como, pode grifar, tá? Exemplo, como choveu, não saímos de casa. Às vezes, a conjunção aparece na frente, não no meio, tá? Isso é normal. Então, nós temos aqui a conjunção como. Consecutiva, indica uma consequência, tá? Exemplo, de tal, tanto, tamanho, normalmente, o que vocês vão ver que vão aparecer em mais de uma. Exemplo, gostaram tanto do produto que o fornecedor duplicou o seu estoque, né? O tanto. A maioria vocês conseguem identificar pelo próprio sentido da frase, né? Então, uma consequência, gostou tanto que comprou mais, certo? Condicional, também é fácil, né? Indica uma condição. Se, caso, desde que, contanto que. Exemplo, mande uma mensagem se estiver atrasado. Então, percebam que a grande maioria é fácil identificar, não apenas pela conjunção, mas pelo sentido da frase. Concessiva, que concede ou admite uma condição contrária ao processo expresso, né? Então, uma coisa contrária. Comprei um presente, embora custasse caro. Então, normalmente, se custa caro, eu não compro, mas mesmo assim eu comprei. Então, a concessiva, ela dá uma ideia de algo contrário da oração principal. Então, estava caro, mas eu comprei. Então, as mais usadas são embora, ainda que, se bem que, com quanto que, mesmo que. Então, ideia contrária. Conformativa. Estabelece uma relação de conformidade com o processo. Fez tudo como havia desejado, né? Então, está ali de acordo com o processo. Normalmente é o como, que é usado em mais de um. Vocês percebam que tem conjunção que é usada em mais de um tipo. Daí a importância de compreender o sentido da frase, não apenas olhar a conjunção. Como, conforme, consoante, segundo. Comparativa. Estabelece uma relação de comparação. Essa também é fácil, né? Ó, cuidava dos animais mais do que as pessoas. Então, faz aí uma comparação entre duas ou mais coisas. Exemplo, de novo, como, tá? Por isso a importância de entender o sentido da frase. Tanto quanto, que, do que, mais do que. Finalidade. Indica a finalidade para a qual se destina o processo do verbo da oração principal. Reclamaram. Para quê? Para que seus direitos fossem respeitados. Então, finalidade é para que feita alguma coisa, né? Para que, a fim de que. Temporal também é super tranquilo, é relacionado a tempo. Quando, enquanto, logo. Todos conversavam em que tempo? Enquanto eles estavam trabalhando. E a proporcional, ela estabelece uma relação de proporcionalidade, né? Parecido ali com a comparação. Aumenta a insatisfação, em que proporção que aumenta? À medida que cresce o desemprego. Então, aumenta a insatisfação e também aumenta o desemprego. Está fazendo uma proporção entre as duas coisas. Então, gente, a oração adverbial, ela é um pouco mais tranquila, porque você vai analisar o sentido da frase e a conjunção que tem nessa oração, né? Não tem tantos detalhes quanto a mais difícil de todas é a substantiva, tá? As outras duas são mais tranquilas, apesar de ter mais classificação. Bom, antes da gente fazer os exercícios, na última aula, vocês fizeram as tarefas. Eu pedi para vocês fazerem até a tarefa 27, não é isso, gente? Foi isso que eu pedi? Pessoal? Eu acho que sim, senhora. Tá, que eu até dei um... Então, vamos... 20 eu já corrigi, 21 é tarefa NET, 22 é tarefa NET, 23 eu já corrigi, 24
Ah, tá. Essa daqui eu lembro que eu ia corrigir, mas aí a maioria não tinha feito, eu não corrigi. Então, tarefa 24. Consumimos com inteligência. Vamos lá. A tarefa 24 é um textinho. Eu comentei essa aqui sim. Eu lembro que eu comentei. É um textinho que fala sobre a propaganda, sobre o excesso do consumo. E aí, lá na página 91, pede para você lembrar-se de propagandas que conhece. E se você não se lembra de nenhum detalhe, dê uma olhada na rua, nas lojas, pesquise na televisão, na internet, enfim. Selecione pelo menos uma propaganda e analise. Então, são perguntas pessoais, tá? O que esse produto está anunciando? Que tipo de consumidor procura convencer? Então, dependendo do tipo de propaganda, nós temos um público-alvo, né? Para analisar se as promessas que são feitas por essa propaganda realmente acontecem, se faz mal para a saúde. Tem alguém que gostaria de compartilhar suas respostas? Comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre essa tarefa? Não? Tranquilo? Então, escrevam aí na página 91. Comentado oralmente 10/6. Comentado oralmente 10/6. A tarefa 25 é a tarefa NET. Tarefa 26. Em jornais, revistas e sites, há seções que se publicam cartas redigidas por leitores. Nelas, os leitores podem comentar as publicações, acontecimentos, fazer reclamações e dar sugestões. Então, nós fizemos a análise da carta do leitor, né? Daquela do museu, em sala de aula, e aqui vocês tinham que pesquisar 2 cartas para apresentar para o grupo se a gente estivesse na sala de aula. Mas, como nós não estamos na sala de aula, não tem como apresentar. Então, vocês tinham que analisar onde essa carta foi publicada, qual é o conteúdo dessa carta, por que que essa carta foi escrita, se essa carta foi respondida, tá? Vocês tinham que responder a essas perguntinhas super simples e tranquilas. Tem alguém que gostaria de comentar as suas respostas? Não? Então, escrevam aí, comentado oralmente 10/6. Comentado oralmente 10/6. A tarefa 27, ela fala sobre a questão das necessidades especiais, né, que a gente comentou lá na carta da leitora do museu. Então, tem aqui as leis que foram criadas, né, para facilitar a mobilidade dessas pessoas, que são os primeiros 3 pontinhos em negrito, e depois pede o seguinte: a partir dos seus conhecimentos prévios e de suas constatações, você deverá levar para a aula um levantamento de medidas implantadas nos locais que frequente, com o objetivo de permitir às pessoas com deficiência exercerem plenamente a sua cidadania. Para isso, pode lembrar-se do que já viu e prestar atenção no que observa. Então, aqui tem os lugares para vocês observarem. Na aula, você deverá relatar aos colegas as suas observações. Preste atenção ao relato dos companheiros, ou seja, você tinha que observar alguns desses locais que você frequenta, se realmente a lei de acessibilidade às necessidades especiais, elas são contempladas, tanto pelo lugar quanto pelas pessoas que frequentam aquele lugar. Então, você tinha que dizer, de acordo com os lugares que você frequenta, o que você observa. Por exemplo, na fila do supermercado especial, as pessoas respeitam essa fila, né? Entram ali apenas as pessoas que têm alguma necessidade especial. Então, vocês tinham que comentar, fazer um breve comentário sobre esses lugares que vocês frequentam, se nós temos a preferência a realmente esse cidadão ou não, tá? Alguém gostaria de comentar aquilo que escreveu, aquilo que refletiu? Não também? Então, escrevam aí. Comentado oralmente. Comentado
oralmente 10/6. Comentado oralmente 10/6. E aí, agora, vocês vão voltar lá para a página 47. Voltem lá para a página 47 e façam os exercícios da página 47 e 48. 47 e 48.
Vamos lá, gente. Vocês tá espelhando aqui a apostila para vocês? Vocês estão observando? Sim, senhora. Tá, então olha lá. O que era para vocês fazerem nesse exercício? Primeiro, mostrar qual é a relação estabelecida, se é de condição, o que é. Substituir essa conjunção por uma outra que tem a mesma relação, era só olhar lá em cima, e mudar a ordem da oração, tá? Mudar a vírgula se necessário. Exemplo. Todos se fantasiaram a fim de que não fossem reconhecidos. A relação é de finalidade. Substituiu a fim de que por para quê. E mudando a ordem, fica a fim de que fossem reconhecidos, todos se fantasiaram. Como a gente mudou a ordem direta, então foi necessário usar a vírgula. Letra A. Se você quiser, vou até a sua casa. C tem uma relação de Condicional? condição, uma relação de contrária. condição. Isso. Eu posso substituir essa conjunção por várias outras, né? Pode ser caso, pode ser desde que, né? Então, substituição. Caso você queira, vou até a sua casa. Se vocês perceberem, essa oração da letra A, ela já está na ordem inversa. Tanto que nós começamos com a conjunção, por isso tem a vírgula. Quando a gente troca de lugar, nós vamos colocar na ordem direta. E aí, vou até sua casa se você quiser. Então, agora não é necessário mais o uso da vírgula, porque agora nós colocamos na ordem direta. A conjunção está no meio da oração. Tudo bem, gente? Letra B. Embora quisesse, não pôde assistir ao filme. O embora, ele nos dá uma relação de Condição contrária? condição contrária, concessão. Nós podemos substituir esse embora por ainda que, se bem que, né? Qualquer uma lá das opções. Então, por exemplo, ainda que quisesse, não pôde assistir ao filme. Essa oração também está na ordem inversa, começa com a conjunção. Então, nós vamos colocar na ordem direta e retirar a vírgula. Não pôde assistir ao filme, embora quisesse. Letra C. Para economizar, compara os preços. É uma relação de Finalidade? finalidade. Nós podemos trocar por para quê. Então, vai ficar a fim de economizar, compara os preços. Mais uma vez, a oração está na ordem inversa. Colocaremos na ordem direta, sem a vírgula. Letra D. Tanto quanto vocês, fiquei apreensiva. Relação de comparação. Pode ser com como, mais do que, menos do que. Nesse caso, vai ficar melhor o como, né? Então, como vocês, fiquei apreensiva. Mais uma vez está na ordem inversa, a gente coloca na ordem direta e tira a vírgula. Letra E. Conquanto não pedisse, deram-lhe uma nova oportunidade. Relação de Condição contrária. condição contrária. Nós podemos trocar por embora, né? Embora não pedisse, deram-lhe uma nova oportunidade. Mais uma vez está na ordem inversa, a gente coloca na direta e tira a vírgula. Letra F.
O contrato foi cancelado segundo lhe avisei. Esse segundo, ele passa uma relação de Conformidade. conformidade. E aí nós trocamos por alguma outra conjunção que tenha relação. O contrato foi cancelado conforme lhe avisei. Nessa, a conjunção está no lugarzinho dela correto. Então, nós não usamos a vírgula. Agora, quando nós vamos inverter, aí nós temos que utilizar a vírgula, porque nós vamos iniciar a oração com a conjunção. Letra G. Porque tinha dúvidas, evitou formular uma opinião. Relação de Causa. causa. Muito bem. Podemos substituir por como, né? Pode ser outra opção também. Como tinha dúvidas, evitou formular uma opinião. Ordem inversa, colocamos na ordem direta e tiramos a vírgula. Letra H. Diminuir nosso poder aquisitivo à proporção que os preços aumentaram. A proporção dá uma ideia de? Proporcionalidade. Isso. Substituindo a conjunção, podemos colocar o à medida que. E alterando para a ordem inversa, precisamos colocar a vírgula. Tranquilo, não é, gente? Tranquilo? Esse não é difícil, não, né? Escrevam aí, corrigido oralmente. Corrigido oralmente. 10/6. Isso. Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Não? Tudo certo? Então, tá bom. Então, até sexta-feira, gente. Bom feriado amanhã para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, professora. Tchau, tchau. 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 Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau.